Olá, meus amigos, minhas saudações a todos. Este é o vídeo de número 4 a respeito da Lei dos Crimes Ambientais, em que eu vou destacar 4 dos crimes ambientais, neste caso, 4 dos crimes contra a fauna. Os crimes tipificados nos artigos 29, 32, 34 e 35 da Lei 9.605. Eu sempre lembro, no início de cada vídeo, que junto com a postagem que fazemos no YouTube, nós também postamos na parte descritiva do vídeo um link que dá acesso à sinopse escrita, o roteiro por escrito, daquilo que falamos aqui para todos os que nos acompanham. Então, quem tiver interesse em acessar a sinopse escrita, basta clicar no link que aparece na descrição do vídeo e poderá então fazer também o acompanhamento através deste roteiro escrito. Então, com relação, meus amigos, aos crimes contra a fauna que eu vou aqui destacar, o primeiro deles, o crime de caça ilegal de animais silvestres, que está tipificado no artigo 29 da Lei 9.605. A tipicidade objetiva traz a seguinte redação: matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida. Isso está no caput do artigo 29. Então, este crime de caça ilegal de animais silvestres é o crime de quem mata, persegue, caça, apanha ou utiliza animais da fauna silvestre sem permissão da autoridade competente ou em desacordo com alguma permissão que tenha sido obtida. Quanto aos verbos nucleares, matar significa tirar a vida, muito simples. Perseguir tem o sentido de ficar no encalço. Caçar dá a ideia de perseguir utilizando um instrumento que possa matar, que possa ferir ou aprisionar o animal. Apanhar significa pegar, capturar, tomar para si. E utilizar tem aqui um sentido de usar de qualquer modo. Então, matar, perseguir, caçar, apanhar ou utilizar animais da fauna silvestre. Animais da fauna silvestre são animais que vivem na natureza. Podem ser, no caso do artigo 29, nativos ou em rota migratória. Silvestres nativos e silvestres em rota migratória. Por nativos, nós vamos entender aqueles que têm o seu ciclo de vida inteiramente dentro do nosso país, dentro do território nacional. E em rota migratória, são aqueles que têm seu ciclo de vida parcialmente dentro do país. Além disso, eles podem também ser terrestres ou aquáticos. Tudo isso, todos esses conceitos, estão lá no parágrafo 3º do artigo 29. A existência, se for o caso, a existência de permissão da autoridade competente e o respeito aos limites da permissão concedida vão tornar a conduta objetivamente atípica. Claro, porque se o tipo penal fala em sem permissão ou em desacordo com a permissão
e a pessoa pratica algum dos núcleos tendo permissão e dentro dos limites da permissão, logo, a sua conduta não cumprirá os requisitos da tipicidade objetiva, os elementos da tipicidade objetiva. No caso, segundo o parágrafo 1º do artigo 29, equiparam-se ao caput, né, do artigo as condutas que estão ali mencionadas neste parágrafo 1º. Quais sejam, então, essas condutas? Impedir a procriação da fauna, também sem permissão ou em desacordo com a permissão obtida. Além disso, modificar, danificar ou destruir ninho, abrigo ou criadouro natural de animal silvestre. Ou ainda também vender, expor à venda, exportar ou adquirir, guardar, ter em cativeiro ou em depósito, utilizar ou transportar ovos, larvas, né? Espécimes da fauna silvestre, tanto nativa quanto em rota migratória, bem como produtos dela oriundos da fauna silvestre, provenientes de criadouros que não sejam autorizados ou criadouros sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente. Neste caso, aqui do parágrafo 1º, especialmente na questão da guarda de espécimes da fauna silvestre, pode haver o perdão judicial, nos termos do parágrafo 2º do 29, no caso de a guarda doméstica de espécie silvestre não considerada ameaçada de extinção. Nestes casos, o parágrafo 2º diz que o juiz pode perdoar, pode deixar de aplicar a pena. Então, se houver a guarda, se a guarda for de uma guarda doméstica, de uma espécime silvestre que não seja ameaçada de extinção. Tá? As penas deste crime do artigo 29, tanto do caput quanto da figura equiparada, elas são de 6 meses a 1 ano de detenção e mais pena de multa, então são cumulativas entre si. No caso do parágrafo 4º do artigo 29, nós vamos ter majorantes de 1º grau, que vão gerar um acréscimo de metade da pena na 3ª fase da dosimetria. Quando o crime é praticado contra a espécie rara ou considerada ameaçada de extinção, ainda que esta raridade ou essa ameaça de extinção seja somente no local da infração, isso está no inciso 1 do parágrafo 4º, essa majorante, ou quando o crime é praticado em período proibido a caça, inciso 2, durante a noite, inciso 3, com abuso de licença, inciso 4, em unidade de conservação, inciso 5, ou com emprego de métodos ou instrumentos capazes de provocarem destruição em massa, destruição em larga escala, como algum tipo de explosivo, algum tipo de artefato que gere uma destruição em massa, em larga escala, em larga quantidade de animais. Como majorante de 2º grau, lá do parágrafo 5º, que vai gerar a aplicação da pena em triplo, na 3ª fase da dosimetria, essa majorante se dá se o crime decorre do exercício de caça profissional. Aquela pessoa que é credenciada como caçadora profissional e que, em tese, deve ter mais consciência a respeito da questão da caça, pratica, então, o crime
exercendo a caça profissional para a qual ela é credenciada. Para esta pessoa, o parágrafo 5º determina que na terceira fase da dosimetria se triplique a pena aplicada. Até então. E nós temos no parágrafo 6º uma exclusão da tipicidade objetiva quando diz que este artigo, né, o artigo 29, não se aplica a atos de pesca. Por quê? Primeiro, o conceito de pesca vai aparecer lá no artigo 36, depois nós vamos falar dele. E também não se aplica ao conceito, aos crimes de pesca, porque os crimes de pesca ilegal, eles têm tipicidade própria lá nos artigos 34 e 35 aqui da lei. Falaremos também deles daqui a pouco. Tá certo, meus amigos? Então, neste caso, o parágrafo 6º exclui a incidência do artigo 29 sobre atos de pesca. Por quê? Porque estes terão, então, tipicidade específica lá no 34 e no 35. O segundo crime em espécie que eu quero destacar aqui, para falar de alguns pontos a ele relacionados, é o crime de maus tratos contra animais, crimes contra a fauna, o crime de maus tratos contra animais, do artigo 32 da LCA, da Lei dos Crimes Ambientais. A tipicidade objetiva no caput está assim descrita: praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Então é o crime de quem pratica ato de abuso ou de maus tratos, fere ou mutila animais. Esses animais podem ser quaisquer animais, aqui o conceito é muito amplo: silvestres, domésticos ou domesticados, sejam eles nativos ou exóticos. Nativos são aqueles que têm o seu ciclo de vida no nosso país, e exóticos são aqueles que vêm de outros lugares para o território nacional. A significação dos verbos nucleares, né? Praticar, que quer dizer realizar, produzir. O outro verbo é o ferir, que tem o sentido aqui de lesionar, causar uma lesão física. E o terceiro verbo é o verbo mutilar, que tem o sentido de decepar, de retirar partes do corpo com o animal ainda vivo. Um elemento normativo do tipo, né, ato de abuso, significa ato que vai além do aceitável, além do razoável. E o outro elemento, maus tratos, envolve qualquer forma de provocar dor ou sofrimento excessivo no animal. Talvez também uma forma de trabalho incompatível com as forças do animal. Enfim, maus tratos sempre gera dor ou algum sofrimento excessivo no animal. Como eu disse, o animal pode ser silvestre, um animal da natureza, doméstico, que é aquele de convívio ou criado pelo homem, né? E o domesticado, que é aquele animal que já esteve na natureza, mas passou, em certo momento da vida, a conviver com o ser humano. Pode ser nativo, que tem seu ciclo de vida inteiramente dentro do território nacional, ou pode ser exótico, aquele que vem ou que é trazido de fora para dentro do território nacional. O parágrafo 1º fala de uma forma equiparada ao caput,
que está descrita como realizar experiência dolorosa ou cruel com um animal vivo, ainda que isto seja para fins didáticos ou científicos, sempre que existirem recursos alternativos. Quer dizer, se você tem um recurso alternativo que possa ser utilizado naquela experiência com aquele animal, que não imponha dor ou sofrimento, crueldade ao animal, então esse recurso alternativo tem que ser utilizado. Tá? Mesmo que seja para fins didáticos ou científicos. E quem não utilizar esse recurso alternativo existindo, pratica então essa forma equiparada do parágrafo 1º do artigo 32. As penas, para o caput, para o parágrafo 1º, serão de 3 meses a 1 ano de detenção, mais multa. No parágrafo 1º-A, nós temos a forma qualificada do delito do artigo 32, dos maus tratos contra animais, prevendo se o animal abusado, maltratado, ferido ou mutilado for cão ou gato. Cão, cachorro, ou gato. Neste caso, as penas serão de 2 a 5 anos de reclusão, mais multa e mais ainda uma pena restritiva de direitos, que é a proibição de guarda. Interessante, porque na nossa visão de ser humano, o cão e o gato são os animais de convívio mais próximos do ser humano. Então, talvez por isso, imagina-se que por isso o legislador tenha entendido de criar um protetivo adicional a essas duas categorias de animais, o cachorro e o gato. A pena, neste caso, é qualificada porque a pena combinada muda, então vai para 2 a 5 anos de reclusão, mais multa e ainda mais a restritiva de direitos de proibição de guarda. E lá no parágrafo 2º do artigo 32, nós vamos ter uma forma majorada deste delito se o animal morrer em função dos maus tratos, em função da conduta caracterizadora do artigo 32, teremos mais 1/6 a 1/3 de pena a ser, então, operada essa majoração na terceira fase da dosimetria. Este, então, o crime de maus tratos contra animais do artigo 32. No artigo 34, nós temos o crime de pesca, uma das formas de pesca ilegal, pesca em período de defeso ou em local interditado. Tipicidade objetiva nos fala em pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão competente. O significado do verbo nuclear pescar é ditado pelo artigo 36 da Lei 9.605. Pescar é todo ato tendente a retirar, extrair, coletar, apanhar, apreender ou capturar espécimes dos grupos dos peixes, crustáceos, camarão, lagosta, siri, moluscos. Moluscos, nós temos as esponjas, nós temos aqueles animais com uma textura mais mole na sua musculatura, todos esses são os moluscos. Inclusive vegetais hidróbios, no caso de algas, por exemplo, susceptíveis ou não de aproveitamento econômico, ressalvadas as espécimes ameaçadas de extinção, constantes nas listas oficiais da fauna e da flora. Então vejam que pescar não é só capturar peixe, é peixe, crustáceo, molusco e vegetais hidróbios.
O tipo do artigo 34 fala, então, na pesca em período de defeso ou em local interditado. Defeso é o período no qual a pesca é proibida, aquele período de tempo em que os animais estão se reproduzindo e, por conta disso, a pesca se torna proibida. A gente chama de defeso. E lugares interditados são locais nos quais há algum tipo de embargo para a pesca no sentido técnico daquilo que o artigo 36 nos diz. Tanto o defeso quanto os lugares interditados, eles devem estar previstos em normativa da autoridade competente. Trata-se aqui de norma penal em branco, então a autoridade competente é que deve dizer, através de uma normativa própria, qual é o período de defeso e qual é o local onde a pesca está interditada. No parágrafo único do artigo 34, nós vamos ter formas equiparadas ao caput. A conduta de quem pesca espécimes que devam ser preservadas ou espécimes com tamanhos inferiores ao permitidos, né? Espécimes pequenas, às vezes com a tarrafa ou uma rede de malha muito fina, pescando animais muito pequenos, ainda filhotes, né? Que deveriam ser resguardados para serem os animais adultos do futuro, garantindo a sobrevivência da espécie. Então, a conduta de quem pesca espécies que devam ser preservadas ou espécimes com tamanhos inferiores ao permitidos, inciso 1 do parágrafo único. E quem pesca também em quantidades superiores às permitidas, quando há cotas de pesca, ou mediante a utilização de aparelhos, petrechos, técnicas e métodos não permitidos. Isso está no inciso 2 do parágrafo único. Não vai se aplicar esse inciso 2 quando envolver aqueles materiais utilizados para tipificar o artigo 35, que são materiais explosivos e tóxicos, que a gente vai ver logo na sequência. E ainda também constitui uma forma equiparada a conduta de quem transporta, comercializa, beneficia ou industrializa espécimes provenientes da coleta, apanha e pesca proibidas. Esta equiparação está no inciso 3 do parágrafo único do 34. Para todos esses crimes, né, todas essas formas, na verdade, todas essas condutas que caracterizam o crime genericamente falando, crime em período de defeso ou em local interditado e as formas equiparadas, as penas serão de 1 ano a 3 anos de detenção ou multa, mas a multa também pode ser aplicada cumulativamente, então pode ser uma ou outra, ou ambas, a depender da situação concreta, a critério do juiz, segundo prevê o preceito penal secundário do artigo 34. Eu trato ainda do artigo 35, também é outra forma de pesca ilegal, que é a pesca com uso de artefato proibido. Está assim descrita a tipicidade objetiva do artigo 35. Pescar mediante a utilização de, inciso 1, explosivos ou substâncias que em contato com a água produzam efeito semelhante. Inciso 2, substâncias tóxicas ou outro meio proibido pela autoridade competente. Aqui o verbo pescar tem o mesmo sentido contido lá no artigo 36, do qual eu falei em relação ao artigo anterior, né? Todo ato tendente a retirar, extrair, coletar, apanhar, apreender ou capturar espécimes dos grupos dos peixes, crustáceos, moluscos e vegetais hidróbios, suscetíveis ou não de aproveitamento econômico, ressalvadas as espécies ameaçadas de extinção constantes nas listas oficiais da fauna e da flora. Tudo está lá no artigo 36. Explosivos são substâncias, interpretando um pouco aqui os elementos do tipo, né? Explosivos são substâncias que causam explosão, aquele estrondo volumoso,
como dinamite, TNT, alguns tipos de explosivos plásticos. Substâncias outras que em contato com a água possam produzir um efeito semelhante à explosão. Substâncias tóxicas como venenos, produtos químicos, etc. Ou outro meio proibido pela autoridade competente, qualquer outro meio que venha a autoridade ambiental competente proibir. Então, a utilização pescar com a utilização dos explosivos, das substâncias que possam ter efeito semelhante à explosão, de substância tóxica ou de meio, qualquer que seja o meio proibido pela autoridade competente, temos aí uma pena de 1 ano a 5 anos de reclusão combinada para este crime do artigo 35, de pesca com uso de artefato proibido. O que se pretende evitar com esse crime? Se pretende evitar, na verdade, a grande mortandade de animais. Quando é utilizado algum desses artefatos, dessas substâncias, pode ocorrer uma mortandade em larga escala, em grande escala, de forma disseminada e indiscriminada, matando vários tipos de espécimes, vários tamanhos, enfim, você, com esse tipo de artefato, você produz uma mortandade de animais disseminada e indiscriminada, normalmente em larga escala, e é isso que se quer evitar com o artigo 35 da Lei dos Crimes Ambientais. Por fim, meus amigos, eu falo um pouquinho sobre a exclusão de antijuridicidade específica dos crimes contra a fauna, que está prevista lá na Lei dos Crimes Ambientais, no artigo 37. Então, segundo o 37, não vai constituir crime o abate de animal, matar o animal, se esse abate se der em estado de necessidade para saciar a fome do agente ou de sua família. É uma família ribeirinha lá de uma região isolada que utiliza o abate de animais daquela área para alimentar-se, para saciar a sua própria fome. Então, essa hipótese vai caracterizar um estado de necessidade em que o abate se dá para saciar a fome do agente ou de sua família. Essa excludente de antijuridicidade está no inciso 1 do artigo 37. Também quando o abate do animal se dá para proteger lavouras, pomares ou rebanhos da ação predatória ou destruidora de animais, detalhe, desde que legal e expressamente autorizado pela autoridade competente. Regra do inciso 2 do artigo 37. Não é dizer simplesmente que o animal matou o animal que estava lá, uma onça, um puma ou outro animal selvagem, para proteger lavouras, pomares ou, especialmente nesse caso, rebanhos, da ação predatória ou destruidora do animal abatido. É preciso, antes de tudo, que quem queira fazer o abate desse animal predador, que obtenha a autorização da autoridade competente, legal e expressamente autorizado, como diz a lei, pela autoridade competente. Isso está no inciso 2 do artigo 37. E, por fim, ainda, a terceira excludente de antijuridicidade específica dos crimes contra a fauna está lá no inciso 4 do artigo 37, o inciso 3 foi vetado. O inciso 4 nos diz, por ser nocivo animal, desde assim caracterizado pelo órgão competente. Normalmente animais exóticos que acabam gerando um grande dano ambiental quando se proliferam numa região cuja natureza não está preparada para recebê-los. É o caso, por exemplo, em várias regiões do país, do problema ambiental que é causado pelos javalis. Então, esse animal, nessas regiões em que ele se torna um problema, ele pode ser caçado
pode ser abatido, porque ele é considerado pelo órgão competente como um animal nocivo para aquele ecossistema. Certo, meus amigos? Essas são, então, as causas excludentes de antijuridicidade específicas dos crimes contra a fauna. Essas são as principais anotações relativas a estes 4 crimes que eu selecionei aqui, que eu destaquei aqui, para falar dentre os crimes ambientais praticados contra a fauna. Até o nosso próximo vídeo. Um abraço a todos.